Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Para cada problema, uma resposta. Vamos ler o que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, de 17 a 19. Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. Primeiro ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu o creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados. O que Paulo está dizendo aqui é que quando há divisões, sempre há as pessoas que estão certas e as pessoas que estão erradas, e ele coloca isso sob o crivo do que Deus quer. É interessante que era um momento muito crônico, muito difícil na vida da igreja, e Paulo talvez estivesse a ponto de desistir do seu ministério. Ele estava pregando aos judeus e não estava observando os resultados esperados, e então ele faz um desabafo. Esse mesmo desabafo é registrado na Bíblia em Atos, no capítulo 18, versos 6 a 10. Mas quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, ele sacudiu o pó da roupa e disse: vocês são responsáveis por sua própria destruição. Eu sou inocente. De agora em diante pregarei aos gentios. Então saiu dali e foi para a casa de Tício o Justo, um gentio temente a Deus, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o líder da sinagoga, e toda a sua família creram no Senhor. Muitos outros em Corinto também ouviram Paulo, creram e foram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois estou com você e ninguém o atacará, nem lhe fará mal, porque muita gente nessa cidade me pertence. Atos 18, de 6 a 10. Bem, essa carta, a primeira de Paulo aos Coríntios, faz transbordar o amor que Paulo sentia por aquela igreja. E era uma igreja com muitos problemas, estava enfrentando seríssimos problemas. Primeiro problema de facções. Uns achavam que tinham sido regados por Paulo, por Apolo, por Pedro ou por Cristo. E havia esses grupos discutindo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de Pedro. Então vem o apóstolo Paulo e coloca a visão bíblica sobre isso. Um prega, um planta a semente, mas quem dá o crescimento é o Senhor Jesus. E em todas as passagens que ele vai citando, ele vai permeando uma visão de amor como resposta para todos os problemas. Essa questão das facções está registrada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, de 10 a 12. Segundo problema, problemas com foco. Havia dissensões, ciúmes, intrigas, contendas. Tudo era fruto da falsa espiritualidade. Paulo então traz no capítulo 3, de 1 a 9, a receita. O amor cura todas essas doenças. Dissensões, ciúmes, contendas. Terceiro problema, fornicação. Paulo registra isso no capítulo 5, versos 1 a 8, da primeira carta dele aos Coríntios. Havia uma família que estava praticando incesto e todos faziam, entre aspas, vistas grossas. Não tomavam as devidas providências em termos de disciplina. E ele apela mais uma vez para o amor como fonte do acerto dos relacionamentos, como fonte para o perdão para os pecados. Quarto problema, comunhão. Capítulo 6, de 1 a 8, capítulo 11, de 17 a 24, é narrado o litígio entre irmãos, pessoas que brigavam e queriam resolver tudo na justiça comum, quando a lei da igreja dizia que tudo tinha que ser tratado com amor no seio da igreja, e ainda hoje é assim. Irmãos não brigam publicamente, irmãos não levam à justiça comum. Se preciso for, dentro da igreja se estabelece um tribunal eclesiástico para julgar a questão, mas não se deve levar nada
para a justiça comum, porque é uma questão espiritual que está em jogo. Se há litígio entre irmãos, é porque falta amor. Quinto problema, falsa doutrina. No capítulo 15, de 12 a 19, há o registro de que muitos estavam negando dentro da igreja a ressurreição de Cristo. Ele apela mais uma vez para o amor para resolver esse problema. Sexto problema, famílias divididas por causa do jugo desigual. Está registrado no capítulo 7, de 12 a 16. Mais uma vez, Paulo aborda o tema do amor para resolver o problema. Famílias que não se amam são famílias que enfrentam sérios problemas e não vencem, não têm vitória sobre os problemas. E Paulo traz uma resposta muito clara: o amor é que vai fazer com que vocês se vejam e se amem como presentes de Deus uns aos outros. É difícil imaginar a avalanche de emoções que inundaram a mente de Paulo com tantos problemas a serem resolvidos, e ele buscou no Senhor a direção para trazer respostas sábias em relação a cada problema. Para todos os problemas que foram surgindo no seio da igreja, Paulo foi encontrando algumas respostas e ofereceu uma solução muito simples. Eles precisavam aprender a desistir de seus direitos em prol da paz. Está registrado no capítulo 6, verso 7 e no capítulo 8, de 8 a 13. Isso é o que precisa acontecer ainda hoje no seio da igreja, precisa acontecer hoje ainda no seio das famílias. Precisamos abrir mão, desistir de alguns direitos em prol do benefício comum, em prol de um bem maior, o bem da família. Às vezes, somos levados por caprichos, por desejos pessoais, satisfação da própria vontade, e a família sofre. O capítulo 14, verso 1, o capítulo 16, versos 13 e 14, vão falar justamente que, para estabelecer a paz entre as pessoas dentro da igreja, eles precisavam buscar o amor. Queridos, amor é algo a ser buscado. O amor é ofuscado pela rotina do dia a dia. O amor é destruído quando nós não abrimos mão de nossos próprios interesses. O amor é prejudicado no seio familiar quando nós não vemos os outros da família como mais importantes do que nós. E Paulo traz nessas duas referências o amor como a chave para que os relacionamentos fossem restaurados. Paulo sabia que os problemas não iriam embora do dia para a noite, mas o amor era a chave para que dia a dia esses problemas fossem se dissipando e as relações fossem restauradas por causa do amor de Deus. É importante concluir essa mensagem trazendo a perspectiva de Paulo para a nossa vida. Nossa vida tem problemas? Talvez não sejam problemas crônicos, tão difíceis de serem resolvidos como aqueles da igreja de Corinto. Mas talvez encontremos no seio familiar ou no seio da igreja muitos dos pecados que eram apresentados a Paulo naquele momento e que exigiam dele uma resposta pastoral bíblica. O amor é a chave. Paulo demonstra ao mesmo tempo uma visão pastoral muito forte, muito sistemática, muito disciplinar, mas ao mesmo tempo ministra amor de uma forma abundante ao seio daquela igreja. Paulo traz para nós uma grande lição. Se não buscarmos o amor, não eliminaremos os problemas de nossa vida. E ainda que busquemos o amor e a presença do Pai, os problemas não serão dissipados no dia a dia, mas serão dissipados em determinado momento. E teremos todos os recursos para vivermos bem, se estivermos fazendo a nossa parte, buscando em Deus a solução que vem no amor, para que os problemas sejam resolvidos no seio familiar e no seio da igreja. Sejamos como Paulo, buscamos no Senhor a direção, mas já sabendo que o amor é a chave, o amor é a resposta para todo e qualquer problema que venha assolar a vida do cristão. Que Deus nos ajude a vivermos assim, buscando nele soluções para cada problema, e para cada problema apresentado uma resposta. O amor de Deus permeando nossas relações. Para cada problema, uma resposta. Deixe que o amor
faça a diferença na sua vida.